Olá, eu sou a Natália Lima, trabalho com Pilates há mais de 20 anos, especializada em gestação e pós-parto. Bem-vindo ao meu canal Gestante Ativa. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito sobre como trabalhar com essa gestante de qualquer lugar. Eu digo mesmo, de qualquer lugar, porque hoje eu estou na Itália, especificamente em Roma, passando umas férias em famílias e resolvi gravar esse vídeo para provar para vocês que não tem necessidade de nada, apenas você está disposto a trabalhar com a sua gestante, ok? Antes da gente começar a aula, eu vou te trazer uma historinha. Antes de começar a pandemia, eu tinha diversos estúdios de Pilates, atendia apenas presencialmente a minha gestante e acreditava piamente que só era possível atender a gestante de uma forma de qualidade se eu tivesse todos os aparelhos, todos os acessórios. Só que aí a pandemia chegou e eu tive que fechar todos os meus estúdios. E eu tive que me reinventar e pensar e ver como é que eu iria trabalhar dali para frente, porque não foram só 15 dias conforme eles comentaram. A quarentena durou muito mais do que 40 dias, duraram meses. E muitas gestantes ainda têm medo de sair de casa, porque as coisas ainda estão bem incertas. Então o que eu fiz? Eu comecei a dar aula online, mesmo sem acessório nenhum. E aí eu comecei a aplicar minhas técnicas no Mat Pilates, a aplicar como é que eu posso melhorar a dor daquela gestante, como eu posso aliviar a tensão do assoalho pélvico, como é que eu posso ajudar ela a induzir o bebê. Então eu comecei a dar essas aulas e ter muito resultado. E as gestantes começaram a cada vez mais aparecer nas aulas, as minhas aulas começaram a ficar mais cheias, eu comecei a ficar sem horários, eu comecei a atender gestantes de todos os lugares do mundo, e literalmente do mundo. Eu atendi gestante que estava morando na França, gestante que estava morando em Dublin, gestante que estava, no caso, na Inglaterra, né, que eu atendi outra que morava na Inglaterra, gestante que morava nos Estados Unidos, ou até mesmo pelo Brasil, em Belo Horizonte, em Vitória, enfim, vieram de tudo quanto é lugar, ou seja, a localização geográfica já não importava mais, o que importava era o quanto elas se sentiam bem quando elas faziam a minha aula. Então hoje eu trouxe uma aula para vocês que vocês podem fazer com a sua gestante, que com certeza vai ter um resultado excelente e elas vão voltar a te procurar, ok? Então vem comigo que hoje a aula é só no Mat. Bom, hoje eu vou começar a minha aula de pé. Pode começar sentado, deitado, mas hoje eu tô a fim de começar a minha aula de pé. E eu gosto muito de trazer primeiramente o exercício de respiração. Por que eu gosto de trazer esse exercício de respiração? Primeiramente que respirar ajuda a aliviar os desconfortos da gestação. Segundo, que ela vai precisar dessa respiração se ela optar por ter um parto normal, para que ela consiga passar pelo processo de dilatação do trabalho de parto. Terceiro, porque ela cria uma conexão muito maior entre ela e o bebê. E quarto, por ela também, além de criar essa conexão com o bebê, ela passar melhores nutrientes para ele. Ou seja, eu poderia enumerar diversos benefícios aqui de por que começar com a respiração, mas agora eu te trouxe apenas 4 pontos, ok? Então eu deixo os pés alinhados com o meu quadril, meus ossinhos aqui da cintura pélvica. Flexiono levemente os joelhos, vou pedir para colocar as mãos nas costelas e eu vou inspirar pelo nariz e soltar o ar pela boca. Inspiro pelo nariz, solto o ar pela boca, sempre pensando em inspirar. E quando eu inspiro, eu expando totalmente a minha caixa torácica. Penso em jogar a respiração lá nas costelas. E solto o ar. Inspiro. E solto o ar. E mais uma vez, eu inspiro.
E solto o ar. Ótimo. A respiração eu sempre peço para repetir de 6, no máximo 8 vezes, principalmente para gestantes que não estão acostumadas a fazer esse tipo de respiração, porque às vezes pode dar uma certa tontura. Então peça para sua gestante respirar tranquilamente, soltar o ar tranquilamente até que ela se acostume com essa respiração nova, ok? Em seguida, eu começo a trabalhar a respiração, articulando algumas partes do corpo, para que ela comece a acordar aquele corpo. Então, eu vou virar de lado para que vocês enxergam melhor a situação. Gente, essa visão rapidinho é incrível, né? Você poder trabalhar de qualquer lugar. Só para avisar, gente, atualmente hoje, não sei se eu comentei aí com vocês no começo, quando eu comecei a falar que eu posso trabalhar de qualquer lugar. Hoje eu tô na Itália e aqui atrás tem um campo de golfe maravilhoso, um gramado incrível, viu, gente? Bom, eu levo os dois braços lá pra frente, mantenho o punho alinhado com o ombro, eu vou puxar um lado, centralizo, puxo o outro. E eu uso a minha respiração, podendo repetir de 6 a 8 vezes. E eu inspiro, faço círculos com o braço de 6 a 8 vezes. 3, 4, 5, 6. Inverto o sentido. 5, 6, ótimo. Agora eu vou rolando a coluna, vértebra por vértebra lá pra frente. E volto desenrolando devagar. Bom, o que é importante nesse movimento? Então eu comecei com a respiração, passei para articular um pouco os ombros, os braços, agora eu começo a articular a minha coluna. E se a gestante estiver com a barriga muito grande, peça para ela afastar um pouquinho mais as pernas. E conforme ela vai rolando a coluna, ela encaixando a barriga dela no meio das pernas, tá? Caso ela esteja com uma barriga menorzinha, que ainda é possível ela ainda não ter que ter a necessidade de encaixar a barriga, você pede para ela fechar as pernas de volta. Então eu inspiro, solto o ar, rolo a coluna lá para frente, vértebra por vértebra. E volto desenrolando, relaxando os ombros, encaixando a coluna. Inspiro. Solto o ar, rolo a coluna vértebra por vértebra. E volto desenrolando devagar. E eu posso repetir esse movimento de 4 a 6 vezes. Eu vou fazer mais 2 vezes. Inspira, solta o ar. E volta desenrolando. E a última vez, inspira, solta o ar, rola a coluna. E volta desenrolando vértebra por vértebra. Tudo bem? Então eu comecei aquecendo o meu corpo, né, com a respiração, articulação dos braços e da coluna. Agora eu vou usar a minha região do quadril, minha região pélvica, que é super importante para gestante, certo? Então eu deixo os meus pés paralelos e aí eu vou inspirar, soltar o ar e vou fazer um balanço do lado de um pé para o outro, sempre inspirando e soltando o ar para que a gente equilibre o assoalho pélvico e o bebê fique exatamente posicionado no meio da região central do corpo, para que ela alivie as dores da região lombar, pubis, sacro, isso ajuda bastante. E a gente vai inspirar, soltar o ar, inspira. Esse movimento a gente pode repetir de 8 a 10 vezes para cada apoio da perna. Inspira, solta o ar. E aí a gente coloca a mão na cintura e vai projetar o pubis para frente e lá para trás.
ir lá para frente, ir lá para trás. E também esse movimento a gente repete de 8 a 10 vezes. E agora a gente pode fazer movimentos circulares com o quadril. Quanto mais você mexer essa região pélvica da gestante, mais ela vai se sentir confortável e ela vai soltar mais as articulações e os ligamentos dessa região, fazendo com que ela não fique tão tensa e ela não sinta tantas dores. E aí eu inverto para o outro sentido. E voltei. Então, toda essa sequência, tirando a respiração, eu posso fazer os movimentos de 8 a 10 vezes para aquecer o corpo. Então, a gente começou com um aquecimento, mexendo as articulações devagar, para então começar a fazer os exercícios, ok? Ótimo! Agora a gente vai começar a trabalhar alguns pontos da gestante, que é muito importante trabalhar em todos os trimestres da gestação, tá? Primeiro ponto que a gente vai trabalhar é com a questão da diástase. A gente vai inspirar, soltar o ar, levantar os braços lá para o teto e levantar na ponta do pé e descer. Quando a gente projeta a nossa mão para trás, a gente consegue ter controle na região do core. Isso ajuda a gente a melhorar e a controlar a diástase. É uma forma de você trabalhar a diástase com a sua gestante, tá? E aí a gente vai fazer várias variações para que você entenda o que você pode trabalhar mantendo a diástase. O que é importante? Toda vez que você levantar os braços, mexer para a região do alto, você tem que pensar em pedir para a sua gestante soltar o ar. Porque quando ela solta o ar, ela fecha a região da caixa torácica e isso ajuda a manter a diástase fechada. Para quem não sabe o que é diástase, vou aqui explicar para vocês brevemente, mas isso é uma aula muito maior e muito mais informações do que simplesmente que não é a proposta de hoje, tá? Então, imagina que a diástase a gente tem os músculos da região do abdômen, e aí conforme a barriga vai crescendo, isso vai aumentando e vai criando espaço entre os músculos. E aí isso pode gerar vários desconfortos, hérnia, enfim, várias questões aí patológicas. O que você tem que fazer? Naturalmente a gente já tem a diástase fisiológica da gestação, mas a gente pode não fazer com que ela fique maior do que ela precisa ficar. Então ela normalmente fica de 2 a 3 centímetros e tem gestantes que o fato de não fazer atividade física ou de fazer esforço errado, ela abre essa diástase mais do que esses 2, 3 centímetros que a gente chama de fisiológica, ok? Então vamos lá para o exercício. Então eu vou inspirar, soltar o ar, eu levanto os braços lá para o teto e desço, olha só. Vamos lá de novo. Inspira, solta o ar e volta. Às vezes a gestante pode ter um certo desequilíbrio por causa da questão da gravidade da barriga. Então pede para ela marcar um ponto fixo, fala para ela olhar com cuidado, fazer tudo com calma, tá? E aí a gente pode fazer esse movimento com a sua gestante de 10 a 12 vezes. Sempre pensando em soltar o ar quando o braço vai para cima. Aê. Ótimo. E aí no último você pode até dar um desafio para sua gestante. Vamos ficar lá 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e desceu, ok? Bom, agora eu vou juntar um pouquinho da diástase com agachamento. A gente pode pedir para sua gestante afastar um pouquinho mais para frente as pernas e projetar o pé alto lá atrás e a gente vai afundar o joelho. A gente vai fazer um afundo com o braço para cima. Sempre soltando o ar quando o braço estende.
tá ok? O que vocês também podem fazer de variação é pegar um cabo, pedir para a gestante pegar um cabo de vassoura e vocês colocarem o cabo de vassoura aqui da gestante e manter ela, falar para ela manter a coluna aqui. Então, ou seja, todo mundo tem um cabo de vassoura em casa, é uma coisa fácil de trazer, tá? Então a gente pode trazer adaptações, isso eu vou trazer numa próxima aula, eu vou trazer adaptações de coisas de casa que elas podem utilizar. Por exemplo, eu consigo fazer uma aula inteira na cadeira, como se eu estivesse na chair, por exemplo, entendeu? Então eu projeto lá, eu vou fazer aqui, ó, vamos fazer como se a gente tivesse com o cabo de vassoura, em vez de fazer com a mão pra cima, tá? Mantenha a mão, uma mão na cabeça e a outra lá no sacro. Eu solto o ar quando eu desço. E a gente pode fazer esse movimento de 8 a 10 vezes. Se a gestante tiver alguma dor no joelho, pede para ela descer um pouquinho mais, faz uma adaptação para ela. E eu posso segurar no último. E voltou. Aí troquei o lado, põe uma mão pra frente, outra pra trás, segura aqui e desci. Quatro, eu vou respirando pelo nariz, soltando ar pela boca. E no último eu posso segurar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e voltou. Ok? Então, o que eu trabalhei aqui nesses 2 primeiros exercícios? Trabalhei a questão da panturrilha, que é o nosso segundo coração, que vai ajudar a aumentar a circulação do corpo dessa gestante. Trabalhei os grandes músculos para melhorar a frequência cardíaca e também a respiração. Dessa forma, ela aumenta a capacidade pulmonar dela. E trabalhei a questão da diástase, que foi quando eu comecei falando essa primeira sequência de exercícios. Ok? Bom, ainda de pé, agora a gente vai trabalhar um pouco a questão da cintura para trabalhar o core e também ao mesmo tempo o agachamento, tá? Que é a questão dos grandes músculos para trabalhar bastante essa questão cardio da gestante. Então eu peço para minha gestante afastar as pernas, eu mantenho os pés virados para fora, eu flexiono o joelho, vou pedir para ela lateralmente, volto e estendo. Então eu flexiono lateralmente, volto e estendo. Então eu começo com uma variação só fazendo para um lado, depois só para fazendo para o outro, depois eu faço um lado e outro. Então vamos lá comigo? Então, ó, flexiono. Importante, na hora que eu flexionar os meus joelhos, eu não posso deixar o meu joelho cair lá para a região do dedão, eu tenho que manter ele bem afastado e aberto. Então, ó, lateral e volto. 3, 4, 5 e o último 6. Perfeito. Aí eu vou para o outro lado. Eu posso fazer de 6 a 10 vezes. 2, 3, 4, 5 e o último 6. Agora eu vou descer e fazer um lado e o outro e subir. Então, desci, direita, esquerda, levantei. E foi, direita, esquerda, levantei. E mais 4, 3, 2 e o último. E voltei. Agora eu posso ficar lá embaixo e só fazer os braços. Isso vai trazer resistência para a perna. E a gente vai fazer bastante força na cintura. Vamos lá? E 1, 2, 3. Sempre lembrando de respirar. 4,
5, 6. Ótimo. Vocês vão sentir que a coxa delas vão ficar bem cansada. Então é bom sempre dar um exercício de soltura. Eu gosto de dar muito de rolamento de coluna. Então eu inspiro, solto o ar, rolo a coluna vértebra por vértebra. E volto desenrolando devagar. E mais uma vez, inspiro, solto, rolo a coluna vértebra por vértebra. E volto desenrolando. Eu posso fazer de 3 a 4 vezes. E a última vez, rolo a coluna vértebra por vértebra. E volto desenrolando devagar. Agora vamos para o chão? Bom, estou eu aqui no chão e eu gosto muito de trabalhar quando eu estou no solo a região pélvica, porque o que acontece? Imagina que o bebê está sendo carregado por 2 mãozinhas, assim como se fossem 2 bandejas, tá? E essas bandejas, conforme a rotina da gestante vai ficando cada vez mais sentada, né? A gente fala que a rotina moderna, essas bandejinhas vão se desalinhando e o bebê começa a não ficar posicionado no centro como deveria estar. E aí o que acontece? Ele vai pressionando mais de um lado do que do outro, e isso vai fazendo com que gere dores na região pélvica, no pubis, enfim, em todas essas áreas. Então, quando você começa a trabalhar essa região pélvica e fazer esse alinhamento do pubis, a gestante se sente muito mais confortável e você pode ter certeza que ela vai querer voltar todas as aulas, porque ela sabe que ela vai sair de lá melhor. Então, em todas essas aulas, sempre acrescente exercícios que trabalhem essa região de báscula do quadril, ok? Então, eu vou ensinar aqui uma sequência que eu adoro e que eu dou praticamente em todas as aulas, só que cada dia, para não se tornar uma coisa amassante, cada dia eu mudo um pouquinho a sequência, eu acrescento um acessório, ou acrescento, eu faço essa sequência num dos aparelhos, enfim, eu sempre dou uma mudadinha e uma pinceladinha de Natália, ok? Então, o primeiro movimento que eu começo é o movimento da sereia, tá? Eu vou sentar e eu vou deixar passar um túnel, eu vou apoiar só de um lado do isquio do quadril, tá? O outro ele vai ficar solto. Por quê? Porque a gente vai fazer um movimento de trazer o pubis pra frente, como se eu quisesse encostar lá atrás, tá? Então eu vou trazer um movimento pra frente e voltar. Esse movimento elas vão sentir um nozinho, uma coisa ali na região pélvica que ajuda bastante a alongar as articulações e os ligamentos dessa região. E a gente pode repetir de 8 a 12 vezes mais ou menos. Então eu trago e estendo. 2, ótimo. 3, sempre lembrando da respiração. 4, 5, 6, 7 e o último 8. E eu gosto de permanecer lá, traz o pubis para frente. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e volto. Dando continuidade aos exercícios, aqui eu gosto de trazer bastante continuação do exercício da Mermaid. Então eu trago lateralmente e volto. Lateralmente e volto. Como é feito esse exercício da forma mais correta? Eu tenho que manter minha coluna alinhada. Quando eu apoiar meu braço, eu tenho que fazer uma certa resistência de apoio e empurrar o braço fazendo uma força. Eu não posso simplesmente relaxar, senão não estou fazendo nada e nem alongando e nem fortalecendo a minha região do core, tá? Então, lateral e volto. Eu posso repetir esse exercício de 8 a 10 vezes. E no último eu posso permanecer lá. E aí eu sempre conto até 10 segundos. E depois eu gosto de fazer a abertura aqui, ó, da região cintura escapular. Sempre respirando e soltando ar também, de 8 a 10 vezes. E aí eu posso permanecer no último. E voltar, ok? Então a gente começou com o exercício da báscula do quadril, depois da cintura
fazendo o tradicional da mermaid. Aí, o que eu gosto de fazer depois dessa sequência? Eu vou até sentar mais para cá um pouquinho. Eu estendo a perna de lado, exatamente onde a perna estava atrás, eu estendo ela de lado e vou fazer uma rotação coxo-femoral. Também exatamente pensando na articulação e no alongamento do quadril, ok? Então, eu viro e volto. Eu viro e volto. Eu viro e volto. Eu viro e posso fazer esse movimento de 10 a 12 vezes. E o último eu sempre peço para permanecer lá e volto. Quanto mais torção vocês dão aqui, mais ela também sente alongar um pouco o glúteo da perna que está recolhida, ok? Então é um exercício bem legal por causa disso, tá? Aí mantendo ainda a perna lateralmente, eu vou de lado e volto. Aí eu trabalho a mermaid no sentido oposto, tá? E também eu posso fazer de 8 a 10 vezes. 4, sempre pensando em alongar o lado oposto. 5, 6, 7, 8 e sempre permaneço. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e volto. Ok? Então eu faço tudo para um lado e depois eu começo tudo para o outro. Mas antes de fazer para o outro lado, eu sempre gosto de trazer um exercício trabalhando o centro, um equilíbrio aqui. Então eu gosto de trazer ou o serrote ou o rolamento para frente. Eu vou fazer hoje o rolamento para frente. Então eu vou inspirar, soltar o ar, rolar lá para frente e volto e abro o peito. Inspiro, solto o ar, rola a coluna lá para frente e volto e abro o peito. E mais 2 vezes, inspiro, solto o ar, rolo a coluna lá para frente e volto. E a última vez, inspira, rola a coluna lá para frente e volto. Ok? Esses vocês podem fazer de 4 a 6 vezes. Ótimo. Aí eu passo para o outro lado com a outra perna. Então, lembrando de manter aqui o viaduto, que eu brinco com as minhas gestantes aqui de baixo, tá? Apoiado só do lado esquerdo do isque. Então, trago o bumbum para dentro e volto. Vocês têm que pensar em pedir para a gestante de vocês trazer o pubis bem para frente. Isso é bem bacana porque isso ajuda bastante ela a trabalhar essa região do ilipsoa, sacro, lombar, ok? Então eu trago para frente e volto. Para frente e eu posso repetir de 8 a 12 vezes, enfim. 3, 4, 5, 6, bem pra frente, 7 e o último, 8 eu permaneço lá, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e volto. Então eu vou para mermaid, lateral e volta, sempre lembrando de pressionar a mão lateralmente e voltar sem deixar relaxar o corpo. 3, 4, 5, 6, 7 e o último eu vou segurar lá, segurei lá, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, abre o peito e fecha, abre e fecha, abre, sempre soltando, inspirando o ar e no último eu posso permanecer lá e voltei, ok? Então eu fiz a sequência do quadril, fiz a mermaid e agora eu vou trazer a perna lateralmente, ok? E aí a gente vai fazer esse movimento
de rotação coxo-femoral. E volta. 2. Pode rotacionar bem. 3. E vira. 4. 5. 6. 7. E o último eu permaneço lá. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e voltou. E lateral e volto. Lembra, trabalhando a cintura do lado oposto. Posso repetir de 8 a 12 vezes. E aí eu permaneço lá e voltei. Então essa seria a minha sequência para equilibrar a região do assoalho pélvico, ok? Bom, e agora para terminar, eu gosto de trazer muito exercício de 4 apoios para a gestante. Por que eu gosto de trazer exercício de 4 apoios? Porque ajuda a tirar um pouco do peso do centro e aí dá uma soltada nos ligamentos, e aí quando o bebê volta para a posição inicial dele, ele fica melhor posicionado, ok? Então, um dos exercícios que eu gosto de fazer de 4 apoios é esse aqui, tá? O alongamento do gato. Então eu inspiro, solto o ar, faço uma curvinha com a coluna, inspiro, solto o ar e posiciono na posição neutra. O que é a posição neutra? Não pode deixar que a gestante tem que tomar cuidado para ela não deixar arrebitar. Falar para ela encaixar levemente o quadril, porque naturalmente a barriga pesa e ela tende a fazer uma lordose maior, tá? Então eu inspiro, solto o ar, inspiro, solto o ar, inspiro, solto o ar, inspiro, solto o ar. Posso repetir de 6 a 8 vezes. Agora eu faço uma variação. Eu levanto o braço oposto da perna e volto. Na verdade, eu gosto de começar primeiramente, vou até vir um pouquinho mais pra frente, só com as pernas, e depois eu junto só os braços, depois eu junto os dois. Então eu faço o seguinte, eu faço o levantamento da perna e volto. E troco pro outro lado. Para manter o equilíbrio do quadril, para ela não fazer a transferência de peso ser sutil. 4, eu posso repetir de 8 a 10 vezes. 5, respirando pelo nariz. 7, 8. Aí eu vou só fazer o braço. 1. Aqui é um exercício que se você faz só o braço, você consegue trabalhar o core junto e trabalhar a diástase. Isso. 8. Agora eu vou juntar os dois. Respirando sempre pelo nariz e soltando ar pela boca. 4. A gestante vai sentindo um cansaço já, porque a gente está fazendo exercício direto. E no último eu sempre gosto de permanecer, aí eu corrijo a postura da gestante, enfim. E aí eu troco o lado e permaneço da mesma forma. E vou... E aí eu peço para a gestante sentar lá nos calcanhares para soltar a região da lombar, voltar a respiração e se recuperar. Ok? Então essa seria uma sequência de aula que você poderia fazer com a sua gestante online ou presencial, mas que não precisa de espaço físico, você não precisa de nada mais do que um tapete no chão, ou até mesmo sem tapete. Eu coloquei o tapete aqui porque eu tô na grama, mas eu poderia fazer no chão da minha casa ou no chão da onde eu estivesse, ok? Então
você vai ver que no final dessa sequência, a sua gestante vai te agradecer, porque ela vai sentir menos dores, vai se sentir mais disposta e vai perceber que o corpo dela vai ficar bem melhor para ela passar o dia a dia dela, ok? Então, se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever nesse canal, acionar o sininho para a próxima aula você ser informado. A gente se vê em breve. Tchau!